Olá, Programmakers! Sejam bem-vindos ao Inteligia, meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo eu quero te ensinar a criar esse efeito de antes e depois. Tá vendo só? Que da hora! A gente vai aprender a fazer isso para você adicionar no seu site e o melhor de tudo, vamos utilizar apenas HTML e CSS puro, tá bom? Então vem comigo que no caminho eu te ensino a criar esse efeito maravilhoso. Muito bem, para começar, é importante que você já tenha separado duas imagens aí no seu computador, que você vai utilizar como antes e depois. Tem que ser duas, obviamente, né? E olha só, um detalhe que é muito importante eu chamar a atenção. As imagens que você for escolher precisam ter a mesma dimensão. Ou seja, se uma imagem é 720 por 720, a outra precisa ser exatamente igual. Por que isso? Porque se você colocar imagens de tamanhos diferentes, pode ser que as imagens fiquem um pouco distorcidas, elas comecem a dar zoom quando não deveria dar, ou fiquem pixeladas, aí a qualidade, né, cai. Nesse meu caso aqui eu tenho duas imagens, né, que são de dimensões iguais, que no caso é 1920 por 1220, mas você pode escolher a imagem que você quiser, desde que tenha a mesma dimensão e que seja leve, tá? Porque você vai adicionar isso no seu site e se você adicionar uma imagem muito pesada, ele vai ficar lento. Belezinha? Então escolha as imagens com sabedoria. Muito bem, vamos agora meter mão no código. Eu já vou criar aqui o corpo base do HTML. Vou dizer aqui que o idioma é português do Brasil. E também vou mudar aqui o título. Vou colocar aqui antes e depois. E também já vou linkar as minhas folhas de estilo. E vou deixar aqui por enquanto e a gente vai mexer no HTML. Aqui no body, a gente já vai começar a mexer. Vamos criar aqui, ó, uma div. E essa div vai ter uma classe, tá bom? Você pode dar a classe que você quiser. Eu vou dar o nome da minha classe de box-img. Dentro dessa div, eu vou criar mais duas divs. Vamos criar essa daqui e outra aqui. Na div de cima, ou seja, na primeira div que eu criei, eu vou dar uma classe. Essa classe pode ser o que você quiser. Eu vou dar o nome de antes. Dentro da div antes, eu vou adicionar um span. E dentro do span, eu vou adicionar a palavra antes. Vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda div. Vou colocar aqui uma classe, só que a classe dela vai ser depois. E dentro da div vai ter um span com o nome depois. Agora vamos adicionar as imagens que a gente quer que tenha nesse efeito. Você pode adicionar ela na folha de estilo ou você pode adicionar ela inline, individualmente aqui no HTML, que é justamente o que eu vou fazer. Dá só uma olhada. Eu vou chamar aqui, depois do nome da minha classe, Style. E aqui dentro das aspas duplas, eu vou chamar a propriedade Background Image. O valor da propriedade vai ser URL, tá bom? Que tem aqui esse abre e fecha parênteses. E aqui dentro dos parênteses, eu vou adicionar o endereço da minha imagem. Aqui no Visual Studio Code, eu posso fazer o seguinte. Eu aperto o Ctrl espaço e ele vai me gerar uma lista com todas as pastas que tem dentro da pasta principal do meu projeto. Nesse caso, só tem uma, que é a pasta de imagens. E é aqui justamente onde as imagens estão. Então, vou clicar aqui e vou escolher a imagem que eu quero. Nesse caso aqui, como é a imagem de antes, eu tenho que colocar aqui, ó, before, tá bom? IMG before. Eu vou fazer a mesma coisa para a classe depois. Vamos ver como está ficando o nosso navegador? E olha lá, tá longe de ficar da forma que a gente quer, não é? A gente vai começar a estilizar isso agora. Para começar, eu vou querer tirar esse espaçamento que tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Do lado esquerdo, do lado direito, em cima e embaixo também tem. Esse é um espaçamento que é criado automaticamente pelo navegador. E a gente vai tirar isso agora, tá bom? E eu vou deixar assim um do lado do outro, que é para a gente ver em tempo real o que está acontecendo. Vamos criar o nosso documento de CSS. Aqui no Visual Studio Code, só apertar a tecla Ctrl e clicar no nome da minha folha de estilo, ó. Ele vai me dar um aviso de que o documento não existe. Então, eu venho aqui, ó, criar arquivo e pronto, minhas CSS estão criadas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar um efeito para todos os elementos do meu site. E para fazer isso, eu adiciono o asterisco. Nesse caso, eu quero que a margem seja 0, que o acolchoamento, ou seja, o padding, seja 0 também, e que o box sizing seja border box. Opa, border box. O espaçamento que tinha aqui, ó, já sumiu. Agora a gente vai estilizar a nossa box IMG, tá bom? Eu vou chamar aqui o seletor box IMG e já vou começar a estilizá-lo. Para começar, eu vou dizer que o width dele, vamos colocar aqui um valor de 650 pixels, tá bom?
e que o height, vamos colocar aqui 450 pixels. Se o tamanho não estiver legal, a gente vem aqui e muda depois. Só que as imagens não estão se adequando ao tamanho da nossa div. Vamos mexer nelas também. Vamos vir aqui e chamar as minhas classes antes e depois, para a gente começar a mexer nas propriedades de background. Veja só o que a gente vai fazer. Vamos chamar aqui a classe antes, vírgula, ponto, depois. Dessa forma, a gente pode atacar as duas classes ao mesmo tempo. Para começar, vou dizer que o width dele é 100% e que o height dele é de 100%. Assim vai tomar todo o espaço da minha div. Tá vendo só? Só que as imagens não estão aparecendo da maneira que deveria aparecer, porque a gente não definiu o tamanho do background. Então a gente vem aqui e define o tamanho com a propriedade background size. E a gente diz que quer que seja cover. E pronto, tá aí minhas imagens posicionadas da forma que eu quero. Vamos deixá-la aqui centralizada na nossa página e também vamos diminuir um pouco o tamanho da box.img para ela caber aqui nesse espacinho, né? Vou dizer que eu quero que seja 550 pixels e que o height também seja um pouco menor, 350 pixels. Pronto, aqui tá maneiro, já dá pra gente enxergar de boa. Vamos deixar esses elementos no centro da nossa tela? Para fazer isso, eu preciso mexer no body, porque não existe uma div py para box.img. O que é o py da box.img é o body. Então, a gente vai chamar aqui a tag body. Como não é uma classe, eu não preciso adicionar o ponto. E vou definir o tamanho do meu body. Nesse caso, o width vai ser 100%, para que ele tome todo o espaço da tela em questão de largura. A altura, ou seja, a height, eu quero que seja de 100 VH, para que assim tome a altura de todo o meu navegador, belezinha? Agora a gente centraliza os nossos elementos, utilizando a propriedade displayFlex. Vamos chamar agora as propriedades do displayFlex, que no caso é o align_items, vamos deixar center, e o justify_content também será center. Pronto, tá aqui centralizado. Chegou a hora de a gente começar a mexer no nosso efeito. Para começar, eu quero que a imagem depois fique por cima da imagem antes, porque a gente precisa fazer um efeito para que o depois fique fora da div box.img, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou dizer que a minha box.img ela possui um position relative. E as minhas duas classes, antes e depois, possuem um position absolute. O que é que vai acontecer? O que foi que aconteceu aqui? Basicamente, a minha imagem, ou seja, as minhas duas classes, antes e depois, elas vão se mexer, ou seja, elas vão se movimentar dentro da minha box.img, porque possui um position relative, tá bom? A gente vai ter um vídeo explicando a diferença entre esses dois, mas só se você quiser. Então deixa o like aí, tá bom? E se inscreve aqui no canal. Pronto, dá só uma olhada. A minha imagem depois já está por cima da imagem antes. Hora de a gente aplicar o efeito. E eu já vou aproveitar a deixa que eu te pedi para você se inscrever aqui no canal para reforçar isso. Se inscreve aqui no canal se você está gostando desse efeito, de tudo que a gente está criando. E tem muitos outros vídeos como esse aqui no canal. Dá uma conferida aí porque vale a pena, tá bom? Se inscreve para quando eu lançar novos conteúdos você acompanhar. E é claro, deixa o like aí para mostrar que você gostou de criar esse efeito, tá bom? Me segue também no Instagram, que lá também eu tô postando conteúdo, né? De vez em quando, não é sempre. Mas algum conteúdo que tenho certeza que vai te ajudar. Vamos voltar aqui agora para o que importa. É o seguinte, minha imagem depois já está por cima da minha imagem antes. Agora a gente precisa mexer na movimentação dela. Para isso, eu vou chamar a classe depois individualmente, porque eu não quero aplicar o efeito na classe antes, porque ela vai aparecer naturalmente. Como ela está com um position absolute, tudo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui na minha classe depois e vou dizer que o left dele, ou seja, ele vai se movimentar 100% para a esquerda. E olha lá para onde é que foi a minha imagem, tá vendo? Ela ficou uma do lado da outra. Isso aqui só acontece porque a minha classe depois está definida com position absolute. Se isso aqui não existisse, não iria acontecer nada. Tá vendo? Então, tem que ter a classe position absolute e a de cima, a box.img, ou seja, a div py precisa ter um position relative. Tem que ter atenção nessa parte. Pronto, minha imagem já está aqui do lado, só que eu quero que ela fique escondida. Eu não quero que ela apareça aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha box.img e vou dizer que o overflow da minha box.img seja hidden. Ou seja,
tudo que estiver fora dos limites da minha box será escondido. Como foi esse caso aqui agora, tá vendo? Pronto, chegou a hora de a gente começar a enfeitar isso aqui, porque nesse exato momento a gente vai adicionar o efeito. Primeiro de tudo, você precisa definir como você quer que o efeito aconteça. Quando o usuário clicar ou quando o usuário passar o mouse por cima. Isso você precisa definir, tá bom? Eu vou começar com o usuário passando o mouse por cima. Eu vou chamar aqui a minha classe BoxIMG novamente. Só que dessa vez ela vai ter um hover, ou seja, uma pseudoclasse. Quando eu passar o mouse por cima, o que vai acontecer? Bom, quando passar o mouse por cima da minha BoxIMG, eu vou querer que a minha classe depois se desloque no left para 0%. Ou seja, esse aqui naturalmente ele está com left em 100%, aqui embaixo ele vai estar com left em 0% quando eu passar o mouse por cima. E olha lá o que vai acontecer quando eu passar o mouse por cima. Tá vendo? Ó? Apareceu a imagem depois, como eu queria. Só que tá muito seco, né? Tá na hora de a gente dar uma enfeitada nisso aqui. Para fazer isso, cara, é bem simples, ó. Aqui em cima, onde tem a minha classe depois individual, eu vou vir aqui e adicionar um transition. E esse transition vai ser só de left, que é justamente o que eu estou animando aqui embaixo, e vai ter uma duração de 1 segundo. E agora, dá só uma olhada. Tá lá o efeito criado da forma que eu quero, ó. Tá vendo? Ó? Passa o mouse por cima, o efeito é criado. E ainda fica, ó, com deslize suave. Não é algo seco, tá vendo só? Com isso, a partir de agora, você já pode fazer algumas estilizações para ficar mais com a cara do seu site. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero as bordas da imagem arredondada. Para isso, eu venho aqui em BoxIMG e digo que o border radius é de 20 pixels, por exemplo. Pronto, a imagem está arredondada. Nesse caso aqui, o efeito está sendo aplicado quando eu passo o mouse por cima. E se eu quiser, quando for clicado? Simples, eu mudo aqui de hover e coloco active. Nesse caso, eu passo o mouse por cima e não acontece nada, mas se eu clicar, tá vendo aí, ó? Quando eu clico, acontece o efeito. Isso aqui é bom para o usuário ter uma noção de como é de fato passar o mouse por cima e quando clica, o efeito acontece. Eu também posso estilizar o spam, se você quiser. Nesse caso aqui, ó, já é um frufruzinho que a gente vai fazer. Olha só, como eu só tenho aqui 2 spam no meu site, então não faz muita diferença, eu vou chamar todos eles de uma vez só. Nesse caso, eu vou dizer que o padding dele é de 40 pixels. Vou dizer também que o background color dele é uma cor aqui que eu gosto, que é tomato. Olha lá, ó. Ficou muito grande, né? 40 pixels. Vamos diminuir isso aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. Pronto. Aqui acho que já está legal. Vamos dizer que a cor da fonte é branco. FFFFFF, que é o código hexadecimal da cor branca. Vamos mudar também a fonte. Vamos colocar aqui uma font family. Vamos colocar aqui Arial, bem genérico mesmo. Ó. Aumentar também o tamanho da fonte, colocar aqui font size de 20 pixels. E para ele ficar bem centralizadinho, eu vou colocar aqui o display inline block. E voilá, tá lá criado o nosso spam. Bonitinho, né? Vamos diminuir aqui só um tamanho, vou colocar aqui 10 pixels, que 20 pixels ficou muito. Agora dá só uma olhada, ó. Tá lá o seu efeito criado. Até selecionei aqui o depois sem querer, ó. Mas tá aí, ó. Eu clico, aparece o depois, eu solto. Aparece o antes. Clico, aparece o depois, solto, aparece o antes. Então, é assim que você consegue criar o efeito de antes e depois no seu site, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e se você tem alguma sugestão, ó, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ter um imenso prazer em trazer a resolução do seu problema. Ficou com alguma dúvida, alguma coisa, alguma pulga atrás da orelha ou alguma coisa não deu certo? Comenta aqui embaixo também. E se inscreve aqui no canal para me acompanhar nessa jornada em que eu vou trazer mais e mais efeitos desse estilo para você, tá bom? No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau!